E aí, senhores? Boa tarde. Bom domingo aí. Bom, tirei o tempo aqui para finalmente mostrar para vocês um pouquinho desse setup que eu falo com bastante frequência no grupo e que é um setup que acontece bastante no índice e que em dias muito ruins me faz tirar algum dinheiro sem correr tanto risco. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês é fazer um disclaimer e uma contextualização desse setup, tá? Ele não é um setup específico de uma pessoa, tá? Ele é um setup que ele usa um contexto do Allbrooks. O Allbrooks fala sobre esse contexto no livro dele que é o Operando Lateralidades, né? O Trading Trending Range. Quem quiser ler, ele tem um capítulo ali que ele fala sobre o que ele chama de mercado de ordens limitadas, né? Então, uma das principais, uma das principais características da metodologia do Brooks é olhar o que acontece no mercado acima e abaixo das barras anteriores. E esse setup que eu vou mostrar para vocês é basicamente isso, tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível para não fazer um vídeo muito longo, tá? Mas outra coisa importante desse setup é que ele é um setup que ele depende muito da sua análise de contexto. Então eu uso esse setup apenas para o mini índice e eu só opero ele das 9 da manhã até as 10h30, 10h40. Tá? Vocês devem ver isso constantemente. Eu sempre falo a mesma coisa. Deu 10h30, eu não opero mais alargamento. Porque tem uma tendência de que entre 10h40 e 11h30 da manhã a gente tenha um rompimento desse alargamento. Porque abre o mercado americano, enfim. Então, eu uso hoje ele dessa forma, tá? Qual que é o meu operacional? Eu opero ele no 2 minutos. O meu operacional dele, é por isso que eu falo que ele não é um setup do Allbrooks, porque ele é o contexto do Allbrooks e eu uso o operacional do Oliver Vélez. O Oliver Vélez opera esse contexto com um setup que ele chama de Buy the Dip, Sell the Rally, que é compra o fundo e vende o rally, né? E o Oliver Vélez opera isso no 2 minutos. E eu também. Então eu uso 2 minutos, eu uso as bandas de Bollinger com a média de 20 e o desvio padrão de 2. Então é um setup padrão, né? O meu setup padrão, o meu operacional padrão já é média de 20, média de 200, média de 400 e para esse setup aqui eu não uso estocástico lento, eu não uso nada, eu uso só as bandas de Bollinger e a média de 20 e a análise de contexto. Então, primeira coisa, o que eu procuro, tá? Eu procuro duas coisas no contexto que eu estou olhando. Eu procuro ou uma outside bar, que seria uma barra que vem abaixo e acima da máxima e da mínima anterior e cria ali um range de lateralidade. Então esse para mim é um sinal que eu começo a prestar atenção. Então quando eu vejo uma outside bar eu pulo por 2 minutos. E outra coisa que eu procuro é um padrão de alargamento. E aí, assim, os nomes que se dão a esse padrão de alargamento são vários. Você pode chamar de megafone, pode chamar de triângulo expandido, de wedge invertida. É um padrão de alargamento. E o que eu procuro nesse padrão de alargamento? Pelo menos 3 pernas em que o preço ele reagiu acima ou abaixo de barras. Tá? Isso com as bandas de Bollinger fechadas, porque as bandas de Bollinger elas vão mostrar qual que é a pressão, a volatilidade daquela faixa de preço. Então, se as bandas de Bollinger estão bem fechadas e o preço reage abaixo de barras com força compradora e acima de barras com força vendedora, eu estou num contexto, na minha leitura, no índice, nessa faixa de horário, num contexto de alargamento. E aí eu vou mostrar como que eu opero isso, tá? Eu peguei um dia aqui que eu já sei que foi um alargamento, lógico, fica muito mais fácil quando você já sabe, né? Mas se vocês prestarem atenção e puxarem os gráficos, aí vocês vão ver que isso acontece muito no índice em dias de menos volatilidade, das 9 até as 10h30, 10h40. Eu não opero depois disso porque a tendência é romper, tá? Mas a gente vai ver que tem sinais desse rompimento. Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui o replay de mercado na velocidade máxima. Então a gente vai ver, ó, o mercado abriu aqui com um gap de alta, a gente tem as bandas abrindo lá em cima,
Tem até um gap trap aqui, né? Então a gente teria aqui um gap trap, muita gente operaria aqui o gap trap, inclusive eu. Porém, a gente vai ver em determinado momento que o mercado... sempre prestem atenção na reação do preço quando ele vem abaixo da mínima anterior e depois acima das máximas anteriores. Então, olha quando ele vem... Prestem atenção quando ele vem acima dessa barra, quando ele vem abaixo dessa barra. Presta atenção. Olha lá, acima de barras... Abaixo de barras. Beleza. Olha o que a gente tem aqui agora. Agora a gente tem o contexto que o Oliver Vélez diz que é o contexto de lateralização perfeito, que é o quê? É a média de 20 flat. Tá? Então você vê que a média de 20 ela veio subindo e agora ela está flat. Agora ela está lateral e as bandas de Bollinger estão bem fechadas. Então o que significa isso aqui? A gente está num contexto de baixa volatilidade, beleza? A gente ainda não faz nada aqui, tá? Aqui não teve para mim nenhum sinal de que isso ainda é 100% uma lateralidade, mas eu já começaria a ficar de olho, beleza? O que eu fico de olho aqui? Acima de barras, abaixo de barras, beleza? Vamos lá. Ó, vamos acima de barras de novo, certo? Vamos ver. Ó, abaixo de barras. Então eu vou pausar aqui. O que a gente teve aqui, basicamente? Teoricamente um rompimento, né? Um rompimento da mínima do dia. Então vamos ver como o preço reage a isso. Ó, jogou na 20 de novo, tá? Jogou na média de 20. Vamos ver o que ele faz acima de barras. Acima de barras de novo. Então seria um rompimento dessa máxima aqui, concorda comigo? Bandas de Bollinger ainda fechadas, tá? Média de 20 flat. Acima da barra anterior, boom. Ele joga para 20 de novo. Aqui para mim já é suficiente, tá? Então esse contexto para mim já é suficiente para eu começar a operar essa lateralidade, desde que se enquadre em todos aqueles aspectos que eu falei anteriormente, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu sempre aproximo e eu vou fazer o simples. Eu vou operar com 2 contratos aqui, tá? Eu coloco 2 contratos abaixo da barra anterior, da mínima anterior, e eu coloco compra e vou colocar 2 contratos de venda acima dessa máxima anterior. Beleza? E vocês vão ver por que parece simples, mas é tão difícil de operar. Porque você vai parecer o tempo todo que você vai tomar um rompimento na sua cabeça, tá? E se você não souber a hora certa de sair, você vai tomar mesmo. Tá? É por isso que o próprio Felipe Aranha, ele disse que esse é um setup, um contexto complexo de se operar. Porque aonde vai o stop aqui? Eu vou colocar o stop aqui, porque se eu estou falando que é uma lateralidade, eu não posso pôr meu stop aqui acima dessa máxima. Porque se é uma lateralidade, significa que acima dessa máxima eu teria que vender mais, certo? Concorda comigo? Então essa é a dificuldade desse setup, tá? Mas vamos lá, vamos deixar rolar. Ó, ele vai vir acima de barras de novo, beleza? Ele vai vir acima de barras, eu vou comprar. Não executou a ordem porque está na velocidade muito grande, né? Agora ele vai executar abaixo de barras. Olha lá, executou, beleza? Então executou minha ordem abaixo de barras. Eu vou fechar essa, eu vou colocar saída parcial na média de 20. Saída final aonde? Acima de barras, certo? Só que se vier acima de barras, eu vou só fazer saída parcial? Não. Eu vou vender mais, entendeu? Porque se eu estou falando que eu estou operando alargamento, a minha saída parcial é no meio do range e eu tenho venda acima da barra anterior. Concorda comigo? Então vamos lá. Então vamos seguir. Jogou na 20. Continuo comprado. Agora, ó, executou minha venda, certo? Estamos acima de barras. Olha a dificuldade desse setup aqui.
Olha como parece um rompimento bonito, né? Olha como parece um gift, o Ogro chamaria isso aqui de gift pré-rompimento. Eu estou acima de barras de novo, mas para mim aqui ainda, ó, a volatilidade ainda está baixa, bandas de Bollinger ainda estreitas, né, comparado com a abertura. Para mim ainda é alargamento, tá? Se tiver dentro daquele horário que eu gosto de operar, eu vou continuar operando dessa forma. Então, se eu estou vendido, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Saída parcial aqui na 20 e abaixo de barras novamente eu vou fazer a mesma coisa. Abaixo de barras eu vou colocar 3 contratos porque é a minha saída final daquela primeira operação mais a compra da operação atual. Beleza? Vamos lá. Aqui a 20, você vê que a média de 20 subiu um pouquinho, subo aqui para a média de 20 de novo a minha saída parcial. Saída parcial. Ok. Novamente estou comprado, saída final daquela operação anterior e estou comprado. Beleza? Aqui eu já tive quantas barras, né? Isso é uma coisa importante de se avaliar. O All Brooks fala em 20 barras. Né? Aqui a gente já teve quantas barras? Vamos contar. Desde que a gente fez a primeira operação. Deixa eu ver quando a gente fez a primeira operação aqui. Aqui foi a nossa primeira operação, tá? Ó, a gente já teve 27 barras. Então o que eu estou falando aqui? Eu já estou em 27 barras os 2 minutos, eu já estou em lateralidade estreita, tá? Então o que eu vou começar a fazer aqui é saída final. Eu estou comprado, eu vou fazer saída final na 20. Tá? Vamos lá. De novo, veio abaixo de barras. Olha lá, saída final na 20. Eu coloco aqui uma outra ordem, quer dizer, a gente já andou quase 30 barras, entendeu? Na verdade, a gente já andou 40 barras, né? Então, dependendo do horário que eu estiver, né, se eu estiver depois das 10h40 no índice, aqui eu estou usando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem como eu opero isso. Mas se eu estiver depois das 10h40, eu não opero mais isso, beleza? Mas a gente vai ver que o rompimento ele dá sinal. Eu vou botar aqui para vocês. Ó, se a gente tivesse entrado aqui, olha as bandas de Bollinger. Ó. Isso é importante vocês observarem. Primeiro, vamos fazer uma coisa que é muito peculiar no método do All Brooks também. Vamos comparar essa perna aqui, ó, primeira perna que a gente entrou. Dá uma olhada nessa perna. Barra de venda, barra de compra. Uma barra de compra menor, barra de venda, compra, compra. Aí a gente tem um doji, venda, venda forte, já seguido por 3 barras pequenas de compra. Então você vê que aqui tem bastante briga no preço. Olha isso daqui. Olha essa perna aqui. Aqui a gente sempre com a banda estreita. Olha essa última perna aqui. Só barra de compra. Olha a banda de Bollinger. Abrindo. Isso aqui para mim é um sinal de que a pressão está aumentando. Então esse preço aqui está querendo romper, beleza? Eu vou entrar vendido aqui? De jeito nenhum, cara. Isso aqui pode ser várias coisas diferentes. Isso aqui pode ser um gift pós-rompimento, porque ele rompeu, ó. E tá fazendo um giftzinho aqui para romper de vez. Bandas de Bollinger abrindo. Olha a força dessa perna aqui, só de alta. Com o último candle aqui maior do que todos os anteriores, ó. Tem o que o All Brooks chama de gap, então você tem um gap entre esse candle e esse candle. Aqui eu tenho pressão de compra. Olha a média de 20. Olha a média de 20 subindo. As bandas ficaram estreitas de novo aqui, mas olha onde a gente está. Olha a faixa de preço que a gente está acima desse rompimento aqui, ó. Aqui eu não opero mais, entendeu? Ah, eu venderia aqui, eu teria conseguido ganhar o meu lucro. Para mim já não é mais interessante. Para mim já indica que esse preço está querendo tomar uma direção. Beleza?
Então você fala, ah, mas continuou lateral, mas a lateralidade que eu quero nesse setup é sempre a reação do preço acima ou abaixo de barras, por pelo menos 20 barras dentro desse horário do índice que eu gosto de operar. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qual que é o stop? O stop é quando você identificou que há um rompimento. Então, se eu tenho um rompimento ou se o preço não reagiu acima ou abaixo de barras do jeito que eu imaginava, que é o caso aqui, eu saio da operação. Ah, mas depois voltou para dentro da lateralidade, não tem problema. Mas o setup que eu quero é o preço reagindo imediatamente acima e abaixo de barras. Porque segundo o Allbrooks, isso são automações, né? São os HFTs que fazem essa lateralização até um determinado período. Então eu quero isso, eu quero operar essa lateralidade. Eu não quero correr o risco de tomar um rompimento forte na cabeça. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Abraço.